Olá, aqui quem fala é o professor Moacir. Apresento nesse vídeo nossas famílias parametrizadas de aparelhos sanitários exclusivamente para projetos hidrossanitários. Estes aparelhos sanitários fazem parte da categoria de famílias de materiais hidráulicos. Pelo navegador de projeto, no item Famílias, no subitem Materiais hidráulicos, apresento as famílias do aquecedor de água a gás analógico, aquecedor de água a gás eletrônico ou digital, chuveiro de teto, chuveiro de parede e ducha, lavatório com cuba circular e retangular, pia de cozinha com cubas circular e ou retangular, fogão cooktop com 5 bocas, fogão convencional 4 bocas e 6 bocas, geladeiras 1 e 2 portas e duplex com ponto d'água, lavadora de louças convencional e embutida, mictório, máquina de lavar e secar roupas, tanque de lavanderia, vaso sanitário com caixa de descarga CD e vaso sanitário com válvula de descarga VD. Com exceção do aquecedor, todos os aparelhos sanitários aqui demonstrados são representados em 2D nas respectivas vistas. Esta representação, a critério do projetista, pode ser utilizada em projetos hidrossanitários. É claro que alguns projetistas preferem apresentar o modelo do aparelho e não apenas uma projeção 2D no chão. Bom, isso dependerá de cada projetista. Depende muito do objetivo. Se for para mostrar tubulações, conexões e anotações, quanto mais limpo o detalhe, melhor. Inserirei a família dos aquecedores. Temos dois, um digital e outro analógico. Inserirei o analógico. Atente para o plano de trabalho desejado. Deve-se selecionar o contorno do ambiente e depois escolher o ponto de inserção. Clicando sobre o modelo do aquecedor, note que são destacados os snaps dos pontos de água fria, água quente e gás. Criarei um pequeno trecho de tubo utilizando primeiramente o snap de água quente. Traçarei a tubulação primeiramente com uma distância confortável do ponto de consumo. Em seguida, traçarei a tubulação de água fria da mesma forma que foi traçada a tubulação de água quente. Para finalizar, ajusto a proximidade destas conexões simplesmente selecionando e movendo para a posição que achar adequada com o cursor do teclado. Não entrarei nos detalhes das conexões adequadas para os pontos de consumo. Isto será estudado em cursos apropriados. Na vista 3D, podemos manipular a parametrização desta família selecionando-a. Na barra de propriedades em cotas, alterarei o parâmetro de altura da base do aquecedor de 120 cm para 150 cm. Depois, volto para 120 cm. Todos os pontos de consumo são parametrizados. Para mostrar essa parametrização, alterarei a altura do ponto de consumo de gás.
para 90 centímetros. (10 centímetros abaixo dos demais pontos de consumo). E novamente, volto para a posição original. Atente que, para o aquecedor analógico, o ponto de gás está entre os pontos de água fria e água quente. Enquanto que no aquecedor eletrônico digital, a posição destes pontos se alteram e o ponto de gás fica à direita do aquecedor. Perceba que a tubulação inserida acompanha o reposicionamento dos pontos de consumo. Explorarei mais um pouco a parametrização na barra de propriedades em cotas, ainda no 3D, clico no ViewCube em vista frontal e alterarei a altura do aparelho para 115 centímetros. E manipularei também a altura e largura do equipamento aleatoriamente. Uma exclusividade das nossas famílias de materiais hidráulicos é a indicação de projeção dos pontos de consumo até o chão. Essa indicação pode ser totalmente editada. É possível visualizá-la na vista 3D e em qualquer vista frontal. Vejamos. Vamos abrir a planta baixa do pavimento térreo e a vista de corte frontal correspondente. Temos então a projeção para os pontos de gás, água fria e água quente. É possível editar a visualização desta projeção por família e também por vista. Para a edição por vista, clicarei na guia de opções Vista e depois no painel Gráficos selecionarei a ferramenta Visibilidade Gráficos ou pelo atalho VG. Na aba Categoria de Modelo, deixarei habilitado a lista de filtros apenas de tubulações. Procurarei a categoria Materiais Hidráulicos, abrirei para visualizar as subcategorias, em especial as criadas pela VIPTEC. As linhas de projeção estão vinculadas às subcategorias Linha de Simetria. Desabilitarei a primeira, que refere-se à projeção do ponto de gás. Vamos ver o que acontece na vista. Apenas a projeção do gás desaparece. Desabilitarei agora a linha de simetria AF, AQ e EG para as projeções dos pontos de água fria, água quente e esgoto, respectivamente. Feito isso, nesta vista, nenhuma projeção VIPTEC aparecerá. Habilitarei tudo novamente e mostrarei uma outra forma de ocultar as projeções das famílias selecionadas. Selecione o aquecedor e na barra de propriedades em visibilidade, desmarque o parâmetro marcação. Desta forma, a marcação sumirá de todas as vistas em que esta família estiver aparecendo. Há a possibilidade também de desabilitar a visualização em 3D, desmarcando o parâmetro visível em 3D. Esta é a família paramétrica de aquecedores. Vejamos agora outras famílias de aparelhos sanitários. Habilitarei novamente os parâmetros de marcação e visualização 3D.
Pelo navegador de projeto, abrirei agora a planta baixa do pavimento térreo. E ainda no item Famílias e no subitem Materiais hidráulicos, selecionarei e arrastarei para a planta baixa a família cubas com bancada, pia com cuba retangular. Com a barra de espaço, rotacionarei a bancada conforme necessidade e posicionarei na parede desejada, mas tomando o cuidado de clicar somente quando o piso do ambiente estiver selecionado e o contorno desse ambiente estiver aparecendo. Nesse momento, não há necessidade de se preocupar com medidas, apenas posicione no contorno da parede desejada. Vejamos como fica em 3D. É possível verificar as mesmas marcações que vimos na família de aquecedores. Vamos ver como esta família fica representada em corte frontal e corte lateral. Volto para a planta baixa para desenvolver uma maneira muito simples de ajustar a bancada utilizando a ferramenta Alinhar, tecla de atalho AL. Seleciono primeiramente o limite da parede, depois o limite da família que será estendido até esta parede. Faço isso nos dois lados da bancada e perceba que a cuba se mantém ao centro. A parametrização permite alterar a largura da bancada e até o deslocamento da cuba em relação ao centro da bancada. Alterarei a largura para 50 cm e 55 cm e o deslocamento da bancada alterarei para 50 cm e menos 50 cm. Pelos controles snaps da família, inserirei uma pequena parte da tubulação, sem me preocupar com as conexões e distâncias. Primeiramente, tubulação de água fria, PVC soldável marrom, com diâmetro de 25 mm, a uma distância confortável do centro da parede. E em seguida, a tubulação de água quente com tubo PPR, também com diâmetro de 25 mm e também com uma distância confortável ao centro da parede. Alinharei os dois tubos. Agora alterarei o posicionamento da cuba para mostrar que a tubulação acompanha os pontos de consumo. Uma rápida visualização na vista 3D. Novamente, na vista da planta baixa, é possível modificar a forma da cuba retangular para circular pelo seletor de tipos. Veja como fica a representação da bancada em corte lateral e frontal.
Da mesma maneira que a pia, irei agora inserir um vaso sanitário com CD, caixa de descarga. Selecionando-o no navegador de projeto, no item Família, subitem Materiais hidráulicos e o arrastarei para a planta e o posicionarei a 35 centímetros da parede. Com a ferramenta Criar Similar, atalho CS, copiarei a bancada da pia já inserida. Utilizarei a ferramenta Rotacionar e em seguida Mover para posicionar adequadamente a bancada. Na sequência, com a ferramenta Alinhar, farei os arremates com a parede. Ops! A cuba está muito deslocada em relação ao centro, impedindo o alinhamento. Na barra de propriedades em cotas, alterarei o parâmetro deslocamento da cuba do centro para 0 e depois acionarei novamente a ferramenta Alinhar para realizar o arremate. Alterarei o parâmetro largura da bancada e em seguida deslocarei levemente a bancada para a direita. Vejamos como fica nos cortes e em 3D. Todos os nossos produtos e serviços estão disponíveis em nossa loja virtual www.viptec.com.br/loja. Obrigado e até a próxima.